Estamos nesta noite, porque, Senhor, estamos reunidos aqui no Teu nome, Jesus. Tu és o nosso Salvador. Tu és a quem a minha alma esperou, Senhor. Tu és aquele, Senhor, meu Deus, em que a nossa alma clama, Senhor. Deus, a Tua presença, Deus, é o que nós buscamos, Senhor. É o que nós queremos ouvir, Senhor. Acerca de Ti, ó Deus. O Senhor tem nos mantido firmes, Senhor. E por isso, Senhor, nós Te glorificamos, nós Te exaltamos nessa noite mais uma vez, Senhor. Senhor, nós queremos beber da fonte que é a Tua palavra. Aquela mulher, Senhor, meu Deus, que o Senhor encontrou Jesus, naquele poço, ela ouviu acerca da Tua palavra, e ela ficou maravilhada, Senhor, diz a Bíblia, e ela foi anunciar àqueles daquela cidade, aquela samaritana, Senhor, glorificando, Senhor, a Ti, porque tinha encontrado o Messias. Mas a Tua palavra nos diz ali, Jesus, que o Senhor está em busca dos verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Senhor, isso só é possível com a Tua palavra, com a raiz daquilo que o Senhor quis durante todo esse tempo falar com os Teus filhos, falar com este mundo, Senhor. Pai querido, nos abençoa nessa noite para que, Senhor, eu possa falar acerca da Tua palavra, acerca da importância, Senhor, que ela tem aos nossos corações. Senhor, na semana passada falamos sobre autoridade, Senhor, e eu quero buscar continuar isso, Senhor, com o Teu Espírito Santo, para que a gente possa compreender, nós cristãos, Senhor, o quanto nós necessitamos da Tua palavra, Senhor, o quanto, ó Deus, nós precisamos da Tua palavra, Senhor. Deus nos abençoe nessa noite, abençoe cada um que está aqui, Senhor. Fala ao nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Boa noite. Graça, vida e paz a todos. Queria que você abrisse a palavra de Deus. Estou quase que derrubei o microfone. Em Lucas capítulo 4. Desde que a gente começa a buscar a autoridade de Deus, as coisas... Até o microfone quer cair, né, mãe? Amém. Ver se fica bom aqui. Quero buscar folhear um pouquinho contigo a palavra de Deus. Lucas capítulo 4. Uma passagem bastante... Daniel, tudo bom? Neuveli, tudo bom, querido? Louvado seja Deus. Então, Lucas capítulo 4 tem uma passagem bem conhecida. Você pode se assentar. Nós já pregamos aqui várias vezes acerca disso, creio, ou foi mencionado, muitas vezes você já, quem sabe, ouviu esta passagem bíblica que narra a tentação de Jesus, né? Então diz assim, só para a gente rememorar, que a Bíblia diz que a gente tem que ler, ouvir, ler, ouvir, né? Para que ela fique gravada. E é assim, as nossas coisas na nossa vida diária, dizem os pesquisadores, que se você ensinar uma criança 10 vezes a mesma coisa, ela vai aprender. Então, por isso as mães começam a educar, né, para escovar dente, né, Jussara? Para tomar banho, escovar dente. Dizem desde as autoridades aí, científicas, que se você repetir uma coisa por 10 vezes, sempre a mesma coisa, teu cérebro tem uma possibilidade grande de gravar, né? Então, eu acho que o Emerson que falou aqui uns dias atrás, que o pastor que ele tem estudado algumas mensagens desse pastor, de lá de 1800 e pouco, ele leu 300 vezes, quantas vezes? 100 vezes a Bíblia? Você falou 300 ou 100? 200 vezes a Bíblia, né? Então, a gente porque isso é uma prática que a gente precisa exercer, né? Então, leia comigo aqui. Eu nem lembro quantas vezes eu já li isso, mas você pode tirar algo para ti nessa noite. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado
pelo Espírito ao deserto. 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados os dias ele teve fome. Disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lance-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os teus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Amém? Quantas vezes você já ouviu essa mensagem? Quantas vezes você já leu essa passagem? Algumas, acredito, né? No mínimo uma. No mínimo uma, né? E hoje eu quero falar algo sobre a necessidade que nós temos de nos atentarmos à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada, né? E para isso eu tive duas perguntas que vieram ao meu coração. A primeira, se eu oro todos os dias. Que na quarta-feira passada o pastor João, dando ensino, falou que a gente não deve sair de casa, né, pastor João? Eu concordo com isso, sem fazer uma oração, independente do tempo que ela seja. Tem pessoas que talvez tenham a condição, e até uma condição de ficar orando durante meia hora, sei lá. O tempo não é o que importa, o que importa é que você, na presença de Deus, esteja todos os dias. Ele comentou isso e eu concordo com ele, em gênero, número e grau, né? E a segunda pergunta que me veio ao coração da mesma forma, você lê a palavra de Deus todos os dias? Todos os dias você abre a Bíblia e lê? É uma questão que a gente trabalha. Por que eu digo isso? Porque na semana passada, vocês lembram, quem esteve aqui, eu falei sobre a autoridade que nós temos do poder de Cristo em nós, da mensagem do Senhor, né? E durante essa semana Deus tem trabalhado no meu coração exatamente isso, da necessidade da gente ler a palavra de Deus, de a gente ter acesso à palavra de Deus, né? Todas as manhãs eu recebo do pastor João entre 4 e 5 horas da manhã, né, Cleiton? Acho que ele deve ter acordado ali, né? Provavelmente você deve acordar, né? Então, entre 4 e 5 da manhã, o pastor João posta ali uma mensagem, né? Então, mas isso precisa ser, isso tem que ser, eu creio, para que a gente subsista como cristão, para que a gente entenda o que verdadeiramente é a autoridade, entenda como combater as coisas, que Deus fale conosco através da palavra dele, né? O que acontece na oração que a gente faz é que só a gente fala. Na maioria das vezes, só a gente fala. A oração nossa, normalmente, é um monólogo. A gente, muitas vezes, é levado a orar por uma questão, como a gente fala aqui. Puxa, antes de sair de casa, ore. Busque a presença de Deus, correto? Sim, correto. Mas a questão é, se a gente tem dado um mínimo de espaço para que Deus fale com a gente. Para que Deus quem sabe, nos alerte de alguma coisa. Quem sabe nos corrija de outra. Quem sabe fale conosco através de um versículo, de 2 versículos, de um tema completo, de uma passagem bíblica. E eu creio que isso é mais importante do que simplesmente a gente só usar uma mão única, como se aquilo fosse um mantra. E a igreja do Senhor, eu tenho visto, tem usado de muito misticismo para tratar com Deus. E isso é um perigo.
Isso é um perigo. Então a gente muitas vezes faz da nossa oração, não uma oração, um mantra. Então eu tenho que sair de casa, eu tenho que fazer como algumas filosofias de vida ensinam, que você tem que respirar fundo, que você tem que meditar, que você tem que falar palavras que saiam da tua boca, como eu disse, um mantra. Mas Deus não nos ensina isso. Jesus, nas suas orações, não nos ensina isso. Jesus nos ensina que há necessidade de nós chegarmos até o Pai, de nós nos colocarmos na presença de Deus como Ele quer que a gente se coloque. E muitas vezes a gente pensa nessa condição de sair de casa, ou depois quando a gente vai dormir, a gente antes de dormir fecha os olhos: Senhor, muito obrigado por este dia, Senhor, foi muito bom ou foi muito ruim, aconteceu isso de ruim, aconteceu isso de bom, né? E cedo a gente também fala: puxa vida, Senhor, muito obrigado por esse dia que o Senhor me acordou, os meus órgãos voltaram todos a funcionar, estavam 70% parados, mas o Senhor fez funcionar, me dá um dia abençoado, e fica por aí. Eu digo isso, e digo que incorro nesse erro muitas vezes também. Eu não me tiro fora, eu oro, todos os dias eu levanto, vou no meu lugar de oração ali em casa e oro, mas nem todos os dias eu quero ouvir aquilo que Deus tem a falar comigo. Eu posso até ler a palavra, mas eu não quero ouvir o que Deus quer falar comigo, exatamente o que Deus quer falar comigo, porque a leitura é uma leitura. Agora, você adentrar aquilo que Deus está te revelando, aquilo que Deus deixou revelado aqui, vejam, não existe mais nenhuma revelação extra, a não ser essa daqui. Não existe mais nenhuma revelação extraordinária que nos conte algo que já não está contado, que já não está aqui pela presença de Deus, por aquilo que Deus tem colocado na sua santa e bendita palavra. Então, por que eu li o texto de Lucas capítulo 4? Porque o texto de Lucas capítulo 4 exprime e mostra um combate teológico. Pode observar isso. Jesus em nenhum momento em Lucas capítulo 4, ele apregou a que ele é o Filho de Deus e que onde já se viu que o inimigo tente argumentar algo contra ele ou com ele, ou escuta, o que você está fazendo aqui, diabo? Você sabe quem eu sou? O que você está fazendo aqui? E a gente precisa entender isso, que a gente sempre na nossa vida, a gente vai ter embates desta mesma forma. Só que a gente precisa estar preparado pela palavra de Deus para responder ou para tomar sobre nós, nem sempre é responder a alguma pessoa, nem sempre alguém que chegue para você e te acuse de alguma coisa e você responda na Bíblia, nem sempre é assim. Na maioria das vezes é responder para você mesmo, é responder para as tuas dúvidas. Muitas vezes nós perguntamos coisas para Deus que nós já temos a resposta, mas nós não queremos ouvir essa resposta, nós não queremos meditar nessa resposta. Nós simplesmente oramos, fazemos a nossa parte, entre aspas, fazemos o nosso mantra, fazemos a nossa parte e tudo bem. E o dia que corra da maneira com que tem que correr. Que aconteçam as coisas que tiverem que acontecer. E muitas vezes acontecem coisas que a Bíblia já está dizendo para nós a resposta. Olha, está acontecendo isso com você, Haroldo, porque você está agindo dessa maneira. E a palavra de Deus diz que você tem que agir da outra maneira. Então, muitas vezes a gente tem errado, muitas vezes a gente tem se sentido enfraquecido, muitas vezes a gente não tem encontrado respostas para aquilo que a gente busca, para aquilo que a gente quer ouvir de Deus, mas, na verdade, elas já estão todas respondidas. Todas as questões humanas estão respondidas aqui. E Jesus estava iniciando o ministério dele. Jesus não estava no final do ministério. Jesus diz aqui que saiu do Jordão e foi levado ao deserto, passou 40 dias lá, e no final dos 40 dias ele teve esse embate com Satanás.
E veja uma coisa, o que Satanás tenta usar contra Jesus? O que Satanás usou contra Eva, contra Adão e Eva, e deu certo? Você lembra? O que ele usou? Eles argumentaram o quê? Ah, mas Deus falou isso. Não, mas Deus não falou bem assim. Deus falou assim. E Ele não quer que vocês entendam isso, porque senão vocês vão ser igual a Ele. Então Satanás usa a própria palavra, porque Tiago vai nos dizer no capítulo 2, que os demônios creem e tremem por causa disso. Estremecem por causa disso, porque eles sabem com quem eles estão lidando. E nós, muitas vezes, filhos cristãos, filhos de Deus, servos do Senhor, não estamos conseguindo lidar com situações nas nossas vidas que a resposta está clara. A resposta está aqui. E muitas vezes a gente não quer ouvir, porque a gente quer ouvir o que satisfaz normalmente a nossa alma. A gente quer ouvir muitas vezes o que agrade ao nosso coração. E eu pergunto para você, será que o que Jesus ouviu de Satanás era aquilo que ele queria ouvir? Provavelmente não, porque ele combate todas as argumentações do inimigo exatamente com o quê? Com aquilo que Deus diz, com a palavra de Deus. A força de Jesus, meus irmãos, não estava senão na palavra de Deus, porque João, na sua primeira carta, no capítulo 5, ele vai dizer que no céu, 3 testificam no céu: o Pai, a palavra que é Jesus e o Espírito. Então, em João capítulo 1, mesmo João escrevendo no capítulo 1, e o verbo, ou a palavra, se fez carne e habitou entre nós, então tudo se fez verdade, tudo que era para acontecer, aconteceu, porque a palavra está entre nós, a palavra de Deus. Deus já tinha referido-se a Jesus muito antes de tudo acontecer. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus já estava falando que haveria um Redentor. Deus já estava dizendo para Adão e Eva que isso aconteceria, a vinda do Senhor. E todo o Antigo Testamento vem narrando, os profetas vêm profetizando acerca dele. Tudo isso se concretizou por quê? Porque não foi uma palavra do Isaías, não foi a palavra do Ezequiel, não foi a palavra de Jeremias, mas foi o Espírito Santo, ungido pela boca de Deus, que usou esses homens para deixar escrito aquilo que nos aconteceria. Tudo isto. Então a boca de Deus usou, o poder de Deus usou Jesus também para dizer isso. Então, se existem 3 que testificam no céu, é o Pai, é Jesus, a palavra e o Espírito Santo. Então, tudo que a gente precisa para viver nessa terra já está escrito. Não queira experimentar crendices, entre aspas, cristãs, crendices, entre aspas, evangélicas. Não, creia na palavra de Deus, procure, busque na palavra de Deus, mas para isso é necessário a gente ter uma dedicação a isso, porque isso não vem assim, isso não vem de uma hora para outra. Pode olhar, não vou perguntar aqui, isso é uma pergunta que eu fiz, mas que Deus fez para mim e que eu quero responder para Ele da melhor maneira possível. Não vou perguntar para você se você... Eu já perguntei, mas não quero que você me responda quantas vezes nessa semana você leu a palavra de Deus. Então, quando a gente tem alguma coisa que precisa ser colocado, a gente precisa nos socorrer aquilo que é a nossa verdade. Que não tem erro, gente. Que não tem erro. E a gente está numa luta que o inimigo não deixa a gente ficar muito sossegado. A gente vence, mas a gente não fica muito sossegado, não. Quero contar para vocês o que eu vi hoje aqui, hoje eu vim cedo para que a gente estava com um problema na internet e o rapaz da Vivo veio aqui hoje de manhã para arrumar. E conseguiu arrumar, mas foi uma luta para ele arrumar. Ele ligava lá na central, quem atendia dizia que precisava de não sei o que no computador,
Daí eu tentava achar, depois liguei para a Ju, e aí fui meio que fuçando ali, achei o que ele queria, né? E aí no final de 1h30, mais ou menos, que era só apenas que desse provavelmente apertaram um botão lá na central. E de 50 mega foi para 500. Era o que precisava. Daí o rapaz estava comigo ali onde o Rui está sentado. Daí eu estava estudando a mensagem, ele viu que eu estava fazendo algumas anotações, daí ele disse assim para mim: pastor, é engraçado uma coisa, ele disse, eu não sei se ele é cristão, eu creio pela forma dele ser assim, que ele sabe o que é Deus, né? Sabe quem é Deus. E aí ele disse assim para mim: engraçado, eu vou em muitos lugares, e já fui em muitos lugares que eu sei, e ele falou, né, aonde era, onde se adoram a Satanás, né? E parece que eu chego lá, quando a gente chega nesses lugares, tudo dá certo. E quando a gente vem fazer uma coisa para Deus aqui, dá todo esse burburinho para a gente conseguir arrumar um negócio. Mas eu fico feliz porque eu consegui fazer com que funcionasse. Daí eu falei: meu irmão, Deus sempre vai vencer. Essas intempéries, essas anormalidades, elas vão acontecer sempre. É porque o inimigo porque fez isso com Jesus, como nós vemos aqui, mas me chamou a atenção o jeito que ele falou. Eu vou nesses lugares onde fazem barbaridades, pastor. Eu chego lá, eu instalo, vou colocar lá, está tudo funcionando certinho, não dá problema nenhum. Aí, quando é para a gente fazer para Deus, parece que a coisa é mais complicada. Ele disse para mim, eu falei: mas creia que o Senhor sempre vence. Está aí o resultado. Está funcionando, está tudo bem, vá para a sua casa, que você tenha um domingo abençoado com a tua família, sabe? Então, a gente vê que pessoas, às vezes, que nem têm essa possibilidade de adentrar, quem sabe, tão fundo na palavra de Deus, já sabem isso, já entendem isso. Sabe? Então, eu comecei, quando ele falou isso, me fortaleceu para que trouxesse essa mensagem para vocês hoje aqui, né? Dizendo sobre tudo isso. Aí a gente pensa, nós temos problemas psicológicos, às vezes, né, da nossa mente, às vezes nos abalam, coisas que nos deixam tristes. A grande doença do mundo hoje é a ansiedade, a grande doença do mundo hoje é a depressão. E a gente escuta tanto falar sobre isso, né? E a Bíblia nos tem tudo que a gente pode buscar para resolver isso, está escrito. Está escrito, e as pessoas se socorrem a tantas outras coisas. Né? Lembram daquela mulher que tinha um fluxo de sangue? O que a Bíblia narra ali? Que ela ficou 12 anos, né? 12 anos, gastando todo o dinheiro que ela tinha em provavelmente médicos, provavelmente outras coisas. E então ela viu passar Jesus e foi e conseguiu tocar na hora do vestido do Senhor, e ali ela recebeu uma cura instantânea. Ela foi na palavra, ela foi no verbo que se fez carne, no verbo que habitou entre nós. E aí a gente se toca, assim, a gente se compreende que a gente tem muitos subterfúgios que a gente usa na nossa vida para resolver os nossos problemas, quando seria muito mais simples, muito mais fácil a gente buscar na palavra de Deus, que ela resolve todas as coisas. Deixa eu te mostrar um versículo importante, Hebreus capítulo 4, leia lá a carta aos Hebreus, capítulo 4, para quem tem dificuldades muitas vezes, e tem muitas pessoas, e isso, irmãos, não é demérito para ninguém, isso não é demérito para ninguém, isso são coisas que acontecem na vida de cada um de nós. Abra lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Veja o que o autor aos Hebreus fala da eficácia da palavra de Deus. Então, se a gente tem alguma tristeza, a gente está meio desiludido com alguma coisa, veja o que a Bíblia nos diz ali, está escrito ali, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ouça o poder que a palavra de Deus tem. Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Espada de 2 gumes é aquela que corta dos 2 lados, né?
ela tem fio dos dois lados, e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Veja o que a palavra de Deus tem poder para fazer. Ela entra em lugares que nenhum remédio vai entrar. Ela entra em lugares que nenhum livro de autoajuda vai te fazer adentrar. Ela entra em lugares que você pode buscar aonde for, em filosofias, em textos, ou o que quer que seja. O resultado para a tua vida é a palavra de Deus. Ela adentra em um lugar que ninguém conhece. Está ali escrito. Ela entra na divisão. Você sabe onde é isso aí? Alguém sabe onde é a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas? Alguém sabe onde é que é esse lugar? Você sabe onde é que é esse lugar? Você sabe? Alguém sabe? Eu também não sei. Mas eu sei que a palavra de Deus vai lá. Exatamente, eu não tenho como definir para você isso. Mas o que eu tenho para definir para você isso é que Deus, através da sua palavra, Ele vai lá no âmago da tua essência. Ouça isso, a palavra de Deus, ela vai aonde você, quem sabe, nem conheça. Mas ela é capaz de entrar lá e discernir os pensamentos e as intenções do teu coração, do meu coração. Então a palavra de Deus, ela tem poder e tem eficácia para adentrar no lugar onde está a origem do teu problema, onde está a origem da tua depressão, onde está a origem da tua ansiedade, adentrar ali e causar um efeito poderoso que nenhum remédio, que nenhuma outra forma humana possa conseguir chegar. Esse texto não existe explicação técnica para ele. Não existe explicação científica para ele, porque é um lugar aonde Deus conhece mais do que eu e você. Porque o salmista Davi dizia: Senhor, eu nem ainda falei uma palavra, e o Senhor já sabe o que eu vou dizer. O Senhor sonda a minha vida, o Senhor me conhece, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor sabe o que eu preciso, o Senhor sabe o que eu necessito, e é nesse lugar que o Espírito de Deus leva a palavra de Deus para que você seja curado, para que você seja restaurado, para que você seja tocado e as dificuldades da sua vida sejam amenizadas pela fé, pelo poder, pela autoridade, pela bênção, pela graça, pela paz que excede todo entendimento. É o lugar aonde Jesus entra na tua vida com providência, que Ele sabe aonde é, Deus sabe aonde isso está. A gente fala coração porque é onde a gente entende que são as nossas emoções, mas isso é uma linguagem para que a gente entenda. Não é uma linguagem que vai chegar ali, porque cientificamente o coração é um órgão usado para batimento, para bombar o sangue, etc. Então isso é usado para conformidade, para que a gente entenda na nossa linguagem aonde estão os nossos sentimentos, a nossa razão, a nossa mente, a nossa alma. Aonde é essa divisão? Aonde é essa divisão? É onde você vai experimentar que a palavra de Deus entre. É onde você vai experimentar, e muitas vezes Deus diz aqui, e a Bíblia nos diz, que quando a gente não sabe orar, ou quando a gente não tem condições de orar, o que acontece? O Espírito de Deus que está em nós, por causa da palavra, por causa do poder de Deus, por causa da autoridade que nela há,
está dentro de nós. Então o Espírito de Deus enxerga a nossa necessidade, enxerga aquilo que a gente precisa, e a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por mim e por você junto a Deus com gemidos inexprimíveis. Quando eu não consigo, quando eu não posso, quando eu não compreendo, o Espírito de Deus, através da palavra do Senhor dita e revelada a nós, chega até Ele, pelo poder que há naquilo que Deus deixou escrito. Eu ainda vejo que a grande parte dos teólogos que existem no mundo hoje querem descobrir algo que ninguém descobriu, querem acrescentar coisas que Deus não quer que acrescente. E a grande advertência da Bíblia é essa, lá no final dela, em Apocalipse: quem acrescentar alguma coisa, ou quem tirar alguma coisa dela, vai sofrer a maldição que nela está escrito. Então o que Deus está dizendo, a palavra dele é completa, a palavra é pura, a palavra é santa. Aí algumas pessoas dizem para nós: mas a Bíblia foi escrita por homens. A Bíblia foi escrita por pessoas comuns. Sim, a Bíblia foi escrita por pessoas comuns, mas ela mesmo diz que foram homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Não foi obra de homem, porque esse livro permaneceu intacto até hoje. Foi o livro mais combatido na face da história do mundo. A Bíblia, em épocas, ela foi queimada. Em alguns lugares era dito às pessoas que se elas lessem a Bíblia, elas ficariam loucas. Mas como o pastor Emerson disse aqui no começo, Martinho Lutero leu que o justo viverá pela fé, e disse: somente a Escritura, sola a Escritura. Então esta aqui é a nossa vida, a minha vida, os meus sentimentos, as minhas emoções, as minhas razões, os meus acertos, os meus erros estão identificados aqui. Estão identificados aqui. Eu não sou contra as pessoas lerem outros livros. Tem algumas pessoas da minha família, uma sobrinha minha que lê muitos livros, mas eu sempre digo para ela: pode ler outros livros, mas não deixe de ler a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada é que nos alimenta. Os outros livros sempre vai ter algo que o autor vai colocar que ele entendeu, mas a Bíblia não. A Bíblia, ela é universal. Deus alcança todos com a mesma palavra, com a mesma decisão que a gente toma, e ali alcança, porque a gente entende o que Deus fala conosco aqui. O símbolo dela dentro da própria, ela se confirma, é água, é luz, é lâmpada. Qual é o maior capítulo da Bíblia? Alguém lembra qual é o maior capítulo da Bíblia? Salmo 119. Não é? Quando a gente fala, o pastor vai pregar o Salmo 119, todo mundo já fica triste, porque sabe que vai longe a mensagem. Leia, procure ler, não precisa ler todo. Leia algumas partes do Salmo 119, você vai ver que em todas elas, porque ele é dividido em seções, em todas elas, o salmista está falando acerca da palavra de Deus. O mais famoso: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho são a tua palavra. Então, sem a palavra, a gente não consegue. Sem a palavra, a gente não vai ter como ter uma vida vitoriosa em Cristo, em Deus. Porque se a gente erra, irmãos, vamos ser bem realistas aqui entre nós. A gente faz coisas, depois a gente colhe o que a gente fez, e a gente fica bravo com Deus, né? A gente fala: por que a gente está passando isso? Mas daí, se a gente for bem correto, e a gente começar a folhear aqui, a gente vai ver que a gente fez alguma coisa que está escrito aqui que a gente não deveria fazer. E não é que Deus é mau e pega um chicote: você não me obedeceu, e daí aquele chicote lá do céu vem e plá. Ela nos traz exatamente isso. A Bíblia Sagrada nos afirma essas coisas.
Então Jesus, ele teve que passar por isso tudo e combater as hostes, combater o diabo, combater aqueles que o acusavam, todos os rebates, todas as palavras que faziam efeito, tanto na vida dos fariseus, dos saduceus, como na vida de todos aqueles que tentavam acusar Jesus de algo, ele citava a palavra de Deus, ele colocava a palavra como ponto principal. Então eu preguei na semana passada sobre autoridade. Então, se quer ter autoridade, comece a ler a Bíblia também. Agora eu digo para você, também não adianta ler e não fazer nada, não praticar nada. Também ela passa a ser um livro comum. A Bíblia é um livro prático. Lembra quando eu falei de misticismo? E a gente às vezes, não que eu repare isso, mas às vezes, eu não lembro de ter visto isso, mas eu sei que muitas pessoas nas suas casas, quando você chega lá, elas estão com esta passagem aberta aqui, não estão? Salmo 91, não é básico? É ou não é? O que diz aqui o Salmo 91? A segurança daqueles que se refugiam em Deus. Às vezes as pessoas nem leram o Salmo 91, mas alguém disse para elas que isso tem palavra de proteção, então ela pega e coloca lá como uma coisa mística, como se esse livro aberto ali fosse ter alguma ação em algum lugar. E na verdade o que está escrito aqui, se nós formos olhar e se nós formos adentrar a ele nos diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O que ele diz ali? Aquele que fala o quê? Aquele que está debaixo da presença de Deus, diante do Senhor. Está diante do Senhor como? Diante da palavra de Deus. Essas três coisas, lembre-se, testificam no céu: Pai, Palavra e Espírito. Testificam no céu. Então, quando a gente olha aqui, quando a gente vê isso, quando a gente entende essas coisas, a gente começa a ver não uma complexidade, mas uma plenitude da ordem de Deus. E a ordem de Deus é que a gente ore, que a gente busque, que a gente leia a palavra dele e procure cumprir aquilo que aqui está escrito. O que a Bíblia diz? A gente quer ser sábio? Você quer ser uma pessoa sábia? Quem quer ser sábio? Eu quero ser sábio. Você quer ser? Você quer ser chamado de sábio? Entra, quero que diga, podemos ser um sábio. Primeira coisa, o que a Bíblia diz? Tema ao Senhor. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Não, eu quero ser isso. Você vai encontrar aqui como ser. Eu quero buscar isso de Deus, eu quero orar, eu quero jejuar. Veja os exemplos de jejum que tem na Bíblia. Veja o que Deus fala com você. Quando orar pela manhã, dê um tempinho para o Espírito Santo falar no teu coração. Não só chega: Senhor, olha que muito obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor meu Deus, que o Senhor me fez ir no culto. Que bênção, Senhor, que estava lá. Muito obrigado, Senhor. Eu agradeço por tudo, Senhor. Eu te dou graças, amém. Até amanhã. Desliga a luz e dorme. E quem sabe o Espírito de Deus, quem sabe Deus está ali sedento para tocar no teu coração com alguma coisa. E não vai ser algo que você não compreenda. Deus revela a sua palavra aqui. Se você algum dia receber uma revelação de alguém sobre a tua vida, eu digo para você: veja, cheque-se na Bíblia se isso está escrito, se isso é um princípio bíblico, porque Deus não deixa ninguém confundido. Deus não deixa ninguém confundido, né? Às vezes a pessoa fala: essa é a pessoa que vai casar com você, ele não dá certo. Aí a pessoa vai o quê? Quem que ela culpa? Deus, mas ela não viu na palavra com quem que ela está se relacionando.
com quem que ela está fazendo, o que ela está falando. Ela não viu isso, mas ela só escuta aquilo. Olha, esse que é a pessoa escolhida para você. E aí acontecem problemas, dificuldades, a pessoa se frustra com Deus, porque teoricamente a pessoa que falou aquilo era uma pessoa que tinha acesso a Deus. Mas irmão, aqui está, o que Deus vai falar com você está aqui. Se alguém falar alguma coisa, Deus pode usar pessoas? Pode, mas daí você confirme na presença de Deus, na palavra de Deus, naquilo que Deus tem sobre a tua vida, aquilo que Deus tem sobre a tua vida, viu? Ouça isso aqui, não se desvirtue daquilo que Deus está falando contigo, não se desvirtue, porque é muito fácil a gente perder a atenção. Viu como é fácil? Te sentiram como é fácil? Aconteceu agora aqui. É fácil. Só basta eu me virar aqui e trocar de microfone, ou de ir lá para a porta, todo mundo vai olhar para lá. Nossa mente não consegue muitas vezes se concentrar naquilo que Deus tem para nós. Isso não é só aqui, é quando a gente está na nossa casa, quando a gente está ali dentro, diante do Senhor. Lembra quando Paulo fala aos Efésios sobre acerca de como a gente tem que combater principados e potestades? Está em Efésios capítulo 6, né? Portanto, tome a armadura de Deus, né? A gente se distrai. Veja aqui, ó, vou ler para você, Efésios 6. Efésios 6 diz assim, a partir do 10, mas eu quero ler só o 17. Então, tudo que está falando ali, eu sempre disse isso aqui, até o versículo 17, são defesas do ser humano, né? Contra principados e potestades. Quais são as defesas que Deus põe aqui? É o capacete, é a armadura, né? Ele faz uma relação com o que era antigamente, né? Como eram aqueles soldados, né? Com armadura, com capacete, que eram as lutas, as batalhas que aconteciam naquela hora lá. Daí Deus fala uma coisa só que é para você atacar, que é a espada, né? Você com armadura e com capacete, você só te defende, certo? Mas com a espada é para você atacar, não é? A espada é para você ter autoridade de atacar. Não é para você se defender, espada é para você atacar. O que diz aí sobre a espada? Veja lá, versículo 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o que? A palavra de Deus. Então, na minha versão bíblica aqui, quando eu fui ver aqui, que daí tem uma menção aqui das palavras que estão escritas, né? Você busca como se fosse um índice. Eu creio que o que mais tem aqui relacionado é sobre a palavra. É sobre a palavra. Oséias capítulo 4, versículo 6, Deus dizendo: o meu povo perece porque lhes falta o conhecimento. Eles não me conhecem. E como é que a gente vai conhecer a Deus? Só com experiências mediúnicas? Não. Através daquilo que Ele deixou dito, aquilo que Ele deixou escrito. Deus deixou escrito para nós coisas que vão nos fazer bem. Então, em nome de Jesus, nesta noite, tenha isso sobre a tua vida. Dentro desta palavra, eu quero lançar hoje aqui algo que Deus colocou no meu coração ontem, nesta manhã. Nós temos ali o nosso QR Code, que são para que as pessoas que estão aqui na nossa igreja coloquem ali, a gente aceita lá e a gente vai colocando as pessoas em ordem ali. A partir de amanhã, eu vou começar a postar ali todos os dias a leitura dos evangelhos. Vamos começar amanhã com Mateus capítulo 1, capítulo 2. Eu vou colocar ali alguns dias, eu vou colocar ali, vou na minha Bíblia aqui online e vou colocar ali escrito, para você só abrir lá e ler. Outros dias eu quero citar somente. Hoje nós vamos ler Mateus 3 e 4, mas eu não vou colocar lá, porque eu quero também que você vá procurar.
Então eu vou dar uns dias o peixe, né? O pão, que é a palavra de Deus, e outros dias você vai procurar o peixe, você vai procurar o pão, você vai atrás do teu maná diário, você vai atrás do teu maná diário. Que era o que Deus disse, né? Eles perguntaram, eles queriam na época do maná, e Jesus faz uma relação em João capítulo 6, sobre o maná que eles comeram no deserto, e sobre o pão verdadeiro que desceu do céu, da palavra que é Cristo. Então, o que acontecia? Eles queriam guardar o maná, eles iam lá no diário, eles pegavam, em vez de uma porção diária, eles queriam guardar para amanhã. O que acontecia com o maná? Apodrecia. Eles tinham que ir no outro dia e pegar outro maná, tinham que ir no outro dia e pegar outro maná. Então é assim que a gente quer fazer. Eu quero colocar hoje aqui, para se você quiser estar comigo nisso, eu nem contei quantas semanas dá, quantos dias dá, porque eu também não sou muito dessa de, vamos ler a Bíblia em um ano, vamos ler a Bíblia em 3 meses, vamos ler a Bíblia em 6 meses, em 5 dias. O importante é que a gente leia a palavra de Deus. Eu vou começar amanhã, vou postar em todos os grupos que a gente está aqui, mas se porventura você não está em algum deles e quiser isso sobre a tua vida, coloque ali no QR Code. Eu vou falar com a Vanessa também para colocar lá no Instagram, porque muitos não vieram hoje, para que os alertem também. Quero ver se ela coloca lá amanhã Mateus capítulo 1, Mateus capítulo 2, para que a gente leia, comece a ler até o Evangelho de João. Vamos ler Mateus, Marcos, Lucas e João inicialmente. Eu creio que a gente começa bem. Preciso fazer isso com vocês. Preciso fazer isso comigo. Porque colocando isso para vocês, eu também vou ter que ler. Vou me obrigar também a fazer isso. E vai ser bom para mim. Vai ser bom para você também. Então creia em tudo o que a palavra de Deus tem revelado para você. Ela é espada, ela é lâmpada, ela é luz, ela é o caminho, ela é a verdade, ela é a vida. Lembra quando Jesus falou em João 8,31 que vocês conhecerão a verdade vos libertará? Leia o versículo 30 para ver o que diz lá. Fala acerca da palavra. Você vai conhecer a palavra, e a palavra liberta. Ore pela palavra de Deus, ore na palavra de Deus. Se você está numa dificuldade, não apenas só abra o Salmo 91 e fique com ele aberto como algo místico. Não, leia lá, Senhor, eu estou escondido aqui, Senhor, debaixo das tuas asas, eu estou aqui, Senhor, escondido no esconderijo do Altíssimo, eis-me aqui, Senhor, eu quero descansar na tua sombra, Senhor, eu quero descansar diante de ti, Senhor, eu quero que o Senhor me revele tudo isso, Senhor. Eu quero, ó Deus eterno, eu estou dizendo a Ti, o Senhor é meu Deus, o Senhor é meu refúgio, o Senhor é minha fortaleza, eu confiarei em Ti, Senhor. Pode haver o laço do passarinheiro em volta de mim, a peste, o Senhor te cobrirá com as suas penas, debaixo das tuas asas você estará seguro. Creia nisso, ore isso, deixe Deus falar com você através da palavra dEle, reflita. Porque eu tenho certeza que muitos de nós faz muito tempo que não leem a Bíblia, só vem ao culto e escuta o pastor ler. A gente precisa tomar isso sobre nós, irmãos. Por isso eu tenho fundamentado o culto de quarta-feira aqui, não vou desistir disso, de oração e de estudo da palavra de Deus. Isso é a base da igreja. Não me importa saber, se pode ver, tem igreja com 1.000, 2.000 pessoas que não tem um estudo bíblico. Como é que tem que ter base se não tem estudo bíblico, se não leem a Bíblia? Aí qualquer coisa que fala no altar ou no púlpito, as pessoas olham e acham que é verdade. Por quê? Porque não estudam a palavra de Deus. Não vão lá olhar. O que eu sempre disse para vocês aqui, o que eu estou falando agora, quiserem ver de novo, leiam, vejam lá, gravem e vão ler os versículos que eu li. Confronte isso, porque eu preciso que vocês entendam isso. Deus está buscando assim para nós. Hoje a direção de Deus para nós é essa.
é falar acerca da palavra dele, te incentivar a ler a palavra dele. Estou com dificuldade na área de relacionamento, leia, Deus vai te mostrar algo. Se habitue a ler a palavra de Deus, se habitue a ter contato com a palavra do Senhor. Amém? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Hoje esse é o nosso culto, é para isso. Tem dias que Deus opera diferente. Hoje Deus quer operar dessa maneira. Tem dias que Deus faz o mover dele, o Espírito Santo faz, a gente dá liberdade a isso. Mas hoje estou dizendo para você exatamente isso.